Olá pessoal, estamos de volta em mais uma sequência de videoaulas referentes ao React Native. Para quem está chegando agora nesse vídeo, estamos terminando a parte do React, porém na aula de hoje vamos continuar aqui, vamos falar sobre a parte de React Form. Então o React Forms, pessoal, é o que? É uma forma com que o usuário ele consegue fazer uma interação de páginas com o usuário, tá? Além daqueles eventos, nós temos aí os formulários, no qual a gente consegue fazer essas interações entre as páginas aí. Então vamos entender aí como é que a gente adiciona um formulário ao React, tá? É bem simples, ó. Simplesmente eu chamo a tag form aqui e dentro da tag form eu tenho o que? Eu tenho o corpo do meu formulário e eu tenho um input aqui, ó. Nesse caso aí eu estou chamando o input quem? O input e eu estou passando o tipo dele, que é o tipo text, tá? Então se eu executar aqui, ele vai mostrar. Então a gente tem aqui, ó, digitei alguma coisa, tá? E ele simplesmente respondeu aí o formulário, tá? Só que o que acontece? Como é que faz para a gente pegar esses valores aqui e trazer ele para o nosso, para uma variável, para que a gente faça alguma coisa com ele? A gente vai utilizar isso aqui, ó. Então a gente tem aqui o handle form, tá? O que seria esse handle form, pessoal? É uma forma aí de manter, é uma forma de a gente pegar os eventos relacionados às mudanças do componente, tá? Então, ó, a gente tem aí um exemplo aqui do nosso formulário e eu tenho essa propriedade chamada onChange, tá? E o que é que essa propriedade onChange faz? Essa propriedade onChange, eu criei uma função, ó, diz myChangeHandler, tá? Que esse myChangeHandler, o que é que ele vai fazer? Ele vai receber aqui, ó, uma arrow function que eu passo como parâmetro o event, tá? Esse event é o que? É o evento do meu input e dentro dela eu vou mudar o estado, ó, diz setState. E observem aqui nesse setStates aí eu estou passando quem? Eu estou passando um objeto, que esse objeto é quem? É um objeto chamado username. Nesse objeto username eu estou dizendo que esse atributo desse objeto vai receber quem? Vai receber um evento, que esse evento ele tem um alvo, que esse alvo é quem? É o valor. Então sempre que eu quiser pegar um valor de um input, eu posso utilizar essa forma aqui, tá? Ó, eu vou utilizar aí um nome de uma função e eu vou mudar o estado dela chamando esse event, chamando esse target.alvo. Então observe aqui que o event é como se fosse um objeto, que dentro desse objeto é como se fosse uma herança, ele tem esse target aqui é como se fosse estendido de event, tá? E aqui simplesmente eu consigo chegar no valor. Então, o valor que eu digitar aqui, que o usuário digitar, ele vai receber em username aí, tá? Observe o seguinte também, ó, que nesse input text aqui, onChange, o que é que eu estou fazendo? Ó? Eu estou dizendo hello e estou pegando o valor de quem? This state.username. Então, o que é que ele está fazendo aqui, pessoal? No momento que eu vou construir o meu componente chamado myForm, ele já inicializa o meu estado e username. Ó. States recebe um objeto com um atributo só, que ele está passando um parâmetro vazio aí no username. E no momento que eu vou montar isso aqui, que ele vai renderizar, ele vai setar isso aqui como nulo. Então, a partir do momento que eu fizer alguma mudança no input, digitar qualquer coisa, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse evento e vai colocar no atributo username. E assim ele vai mostrar o resultado. Vamos ver isso aí na prática, como é que ficaria. Ficaria assim, ó. Eu tenho aqui o meu código, tá? Ó. Observem aí que eu tenho meus imports. E aqui eu vou digitar hello Morgana, tá? Olha aí que ele apareceu de forma instantânea, tá? Hello Victor, hello João, opa, João, beleza? Então é isso, pessoal, olha só que legal, então ele consegue fazer isso aí em tempo de execução, tá? Olha só, então bem legal mesmo isso aí. A gente começa a passar iterações interessantes aí no nosso formulário, tá? Então, dessa forma, a gente consegue interagir com o usuário. Então, por isso que quando vocês estão preenchendo algum formulário, de repente ele já faz um cálculo, já habilita outra coisa, provavelmente eles usam um formato desse aqui, tá? Ele pega o estado e já vai modificando, já vai mostrando o resultado para o usuário.
Beleza? Então vamos dar sequência aqui. E aqui ó, é importante que você inicialize ele, o construtor do estado aqui dele, como vazio, tá? Senão não vai funcionar. Então, se você botar aqui, não botar esse no construtor isso aqui, ele não vai funcionar, tá? Então é importante que tenha ele aí. Então a gente pode fazer o seguinte agora, pessoal, podemos incrementar mais ainda o nosso código. Como é que a gente poderia fazer aqui, ó? A gente tem esse exemplo, ó, condicionais para a renderização, né? E se você não quer exibir na tela o elemento do H1 até que ele seja passado qualquer valor para o input, né? Você pode adicionar esse estado, né? Então, por exemplo, se naquele exemplo que a gente estava aqui, eu quero o que? Deixa eu rodar aqui para a gente ver. Ó, observe que não está aparecendo nada, né? Então, se eu digitar qualquer coisa, ó, ele apareceu hello fulaninho de tal, hello Maria. Né? Se eu digitar nada, ó, ele não aparece, tá? Então, como é que funciona esse código aqui, pessoal? Olha só, que legal. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho uma variável chamada render. Essa variável render é o que? Dentro do meu método render, eu criei uma let render recebe quem vazio. E a partir do momento que eu digitar alguma coisa aqui, ele vai setar esse render aí, tá? Então, ó, por exemplo, observem que aqui dentro do construtor eu já construí o meu estado, criando aqui o username recebendo vazio. E aqui eu tenho aquele mesmo exemplo anterior. Eu tenho um onChange, diz myChangeHandler, que ele está chamando quem? Tudo que eu digitar aqui, ele está pegando essa ação através desse método aqui. Então, esse método aqui, myChangeHandler, está chamando quem? Está pegando o que o usuário digitou. Depois que o usuário digitou qualquer coisa, ele verifica aqui, ó, se o usuário, se diz state username, aí ele vai mostrar o hello e passa o username. Se não, vai mostrar o handler vazio. Observem, pessoal, que tipo, eu não tenho aquele se statement diferente de nulo, ele entra aqui, tá? Observe que eu só faço this state username. Por que isso, pessoal? Porque por padrão, o if, e em qualquer linguagem também, geralmente eles têm esse padrão. Se essa condição for verdadeira, eu não preciso botar aqui, se state for diferente de nulo, ele já vai entrar aqui. Por quê? Porque se for verdadeiro, ele já vai entrar, tá? Se for true, né? Então se isso aqui for true, ele já vai entrar nesse if aqui. Observe que eu não passei nenhuma condição, só passei o nome da variável. Então isso daí é uma particularidade das linguagens de programação, tá? Então, render recebe quem? Hello, a tag hello, e recebe o valor this state name, tá? Se isso aqui for falso, se não tiver nada, ele vai passar o quê? Vai passar o valor nulo e aqui vai ser mostrado, ó, o valor nulo, ok? Então, é isso, pessoal. A partir do momento que eu digitar qualquer valor aqui, ele passa a verificar que existe um valor nele, mesmo não colocando uma comparação, só chamando assim, e ele já vai setar um valor lá para o que a gente quer, tá? Vai aparecer o hello lá. Vamos voltar aqui então. Então, como é que eu faço para fazer uma submissão de um formulário? Até o momento, ó, a gente fez o quê? Só os inputs, digitava e já aparecia alguma interação aí. Mas como é que eu faço para fazer uma submissão de um formulário, tá? Que no caso, ó, a ação de submeter um formulário, ele vai adicionar um evento, vai adicionar um atributo onSubmit, tá? No momento que a gente vai fazer a submissão do nosso formulário. Então a gente tem o que aqui, pessoal? A gente tem o nosso componente chamado myForm. E nesse componente myForm, ó, eu tenho aqui o meu formulário, tá? E no momento que eu chamei a minha tag aqui passando o type submit, ele vai chamar uma propriedade chamada onSubmit. E essa propriedade chamada onSubmit, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a chamada de um método, que esse método aqui, ele vai realizar uma ação do que foi definido no submit. Aí, trazendo para mais à frente, a partir do momento que a gente fizer a submissão num formulário, o que é que ele vai fazer, pessoal? Ele vai salvar esses dados aqui em um banco de dados, por exemplo, tá? Então, aqui é importante essa parte aí para vocês também. Então, ó, observem o seguinte, que nesse exemplo aqui, a gente tem aquela mesma estrutura anterior que eu mostrei para vocês, porém, qual vai ser a diferença? Que foi adicionado um evento. Então, nesse momento, o que é que acontece? Ó? Eu mantive aí minha função anterior que pega o valor do formulário,
no caso daquele input, tá? E vai fazer a atribuição em username. Porém, nesse caso aqui, ó, quando eu clicar em submit, ele vai chamar essa ação e o que é que essa ação vai fazer? Ó? Mais submit handler, ele está pegando quem? O event novamente, ó. Só que nesse caso aí, o event, ó, eu tenho aqui esse event prevent default, tá? O que seria esse event prevent default, pessoal? Esse event prevent default, quando eu estou fazendo a chamada de um submit, eu preciso chamar ele para que ele defina qual é o tipo de evento que vai ser realizado, tá? Então, ele está dizendo que o evento vai ser um evento padrão, tá? É como se eu pudesse mudar o tipo do evento que foi passado. Aí, nesse momento, o que é que ele está fazendo? Ó, como esse exemplo não dá para a gente mostrar um banco de dados que acaba tendo mais coisas, a gente simplesmente chamou um alert dizendo que entrou na parte do submit. E ele está chamando quem? Ó? Observem que eu estou chamando de state username, tá? Por quê? Ó? Porque eu já passei aqui no set state, então simplesmente eu estou fazendo a chamada nele e ele vai mostrar aí no alert username que eu digitei. Vamos ver aqui o exemplo rodando? Então, ó, eu tenho aí nosso exemplo, tá? Se eu clicar aqui em alguma coisa, vou chamar aqui de João. E aí ele mostrou, you are submit João. You are submit Maria. Tá? Beleza, pessoal? Então, quando a gente está tratando com essa parte aí de eventos, a gente tem aí dois eventos aí nesse caso, ó, que são os eventos dos inputs, que a gente pega os valores que o usuário digitou e seta ele para o estado, tá? E no momento que a gente vai submeter ele, a gente resgata esse valor novamente e trabalha com ele para fazer o que a gente está precisando aí, tá? Então é isso. Beleza? Ok? Então a gente viu aí essas duas formas de fazer chamadas no evento. Vamos mais à frente aqui. Então, professor, como é que eu faço para que a gente possa pegar os dados de mais de um input, tá? Então, múltiplos inputs. Como é que a gente faz aí para pegar os valores deles aí, tá? Então, a gente tem aí um exemplo, ó, que a gente vai utilizar também, ó, para acessar os campos dos eventos. Nós podemos usar o event target name e o event target value, tá? Essa sintaxe aí que a gente vai pegar os names. Então, o que é que a gente vai precisar definir agora? A gente tem um repeteco aqui novamente, ó. Nós temos aí o nosso componente myForm e agora a gente definiu aí, ó, no estado o que? Definimos aí que nós iremos ter dois campos, username e uma idade, tá? Quando se trata de valores que vai receber string, a gente inicializa ela como vazio com aspas simples ou duplo. E quando a gente quer colocar valores numéricos, nós inicializamos com null, tá? Então a gente tem aqui, ó, no nosso formulário, dois inputs, tá? Um input e nessa vez qual foi a diferença, pessoal? A diferença é que agora, ó, a gente colocou um name. Esse name ele vai identificar quem é o campo, tá? Ó, nesse primeiro campo aqui vai ser o name e nesse segundo campo aqui vai ser o ano dele aí, no caso a idade, né? Então a gente vai repetir o mesmo evento. Ó. Então no mesmo evento eu vou conseguir pegar tanto para o age quanto para username aí, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, como é que ficaria a nossa função? Ó? MyChangeHandler recebendo o evento e aqui ó, eu tenho o que? Eu tenho uma variável que eu vou pegar o nome do que o usuário digitou, no caso o nome de quem? Ó? O nome do input, tá? E esse outro aqui, o val, eu estou pegando o valor, tá? Então essa vai ser a grande diferença aí, tá, pessoal? Eu estou utilizando esse event target para pegar os atributos. Ó. Pegue o atributo do nome e pegue o atributo valor. Aqui ó, é o que vai ser a grande diferença. Ó. Observe que eu tenho aqui dois atributos. Então, nesses dois atributos, eu estou fazendo o que? Eu estou passando um objeto. Ó. Observe que eu estou passando um objeto. E dentro desse objeto, eu vou ter um vetor. Ó. Vou ter um vetor chamado name, é none, quer dizer. E esse none aqui, ele está recebendo quem? Val. Então, a partir do momento que eu digitar qualquer valor aqui, ele vai pegar o nome dele. Opa, o nome dele é username. Então, eu atribuí um vetor para ele, um índice de um vetor, e diz que o valor dele vai ser esse. E já para o meu segundo vai ser a mesma coisa. Ó. É importante isso aqui, tá, pessoal? Se vocês não colocarem dentro de um vetor, não vai funcionar, vai ficar um sobrescrevendo o outro. Então, eu vou ter aqui um vetor que vai armazenar, no seu índice username, vai armazenar o valor de username, e no seu índice age, vai armazenar o valor do ano aí, tá? Beleza? É só isso. Então, dessa forma aí, a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai ter um exemplo aqui, ó, teste, e aqui vou botar ano, tá? Beleza? Das duas formas aí, a gente conseguiu resgatar quem, ó?
hello username e aqui diz age, tá? Beleza, pessoal? Então viram aí que é tranquilo. Dessa forma aí eu consegui pegar os valores dos nossos formulários aí, tá? Pegou aqui o ano e pegou o username e exibiu lá para o usuário, tá? Então, pessoal, o que é que acontece? Se eu precisar depois adicionar mais outro input aqui para nosso formulário. Então aqui eu tenho username, tenho age, e se eu quiser acrescentar telefone, como é que eu faria? Ó? Primeiro eu teria que vir aqui no states, teria que adicionar o novo atributo que eu queria, tá? Por exemplo, telefone, no caso fone aí no inglês, né? E aqui eu criaria um outro input, e esse input daria um Ctrl+C, Ctrl+V, o que eu queria mudar? Ia mudar o name dele, e aqui seria phone. Então eu teria os 3 inputs. E aqui, essa myChangeHandler, esse método aqui, independente se eu adicionar mais 1 ou 10 campos aqui, ele vai conseguir fazer essa atribuição. Por quê? Porque cada name aqui, ele fez como se fosse um vetor. Então, beleza? Então era isso, essa parte relacionada ao formulário com multicampos aí no React, tá? Voltar. Ok, pessoal, então vamos dar seguimento aí para essa parte de formulários, tá? Então a gente aprendeu como é que adiciona mais de um campo no nosso formulário. Agora vamos aprender como é que faz para a gente validar os campos do formulário, tá? A gente vai utilizar aí dentro do nosso myChangeHandler, a gente pode utilizar simplesmente um if, e esse if ele verifica um valor. Então a gente repete a mesma estrutura anterior, tá? Repetimos a mesma estrutura anterior do nosso formulário, e a diferença é que a gente vai ter o que aqui, ó? A gente vai pegar aqui o valor que o usuário digitou. Se o name idade for igual a age, então verifique se ele é diferente de numérico. Se ele for diferente de numérico, de número, ele vai reclamar. O ano tem que ser numérico, tá? Então vamos rodar isso aqui para a gente ver. Ó. Então eu digitei aqui um valor Maria, por exemplo, e o ano eu vou digitar aqui João. Ó, ele já reclama. Só em digitar J ele já reclama. You are must be a number. Tipo, você tem que digitar um número. Né? Então eu vou digitar aqui, ó, 20, por exemplo. Ó. Observe que deu certo. Tá? Então essa é uma forma de nós fazermos o quê? Uma validação do que o usuário está digitando em tempo de execução. Tá? Então bem simples aí. E aqui a estrutura ficou a mesma coisa. Tá? Beleza? Então observe que a gente tem aqui ó, esse igual 3 vezes. O que é que significa esse igual 3 vezes no JavaScript, pessoal? Ele tem que ser absolutamente o quê? Uma string. Tá? Então nesse caso aqui ele tem que ser uma condicional igual absoluta. Tá? Ela tem que ser desse tipo de dado aqui. Se a gente deixar só 2 iguais, ele vai verificar, mas não vai fazer distinção entre o tipo, tá? Quando eu coloco os 3 iguais aqui, ele vai fazer a distinção do tipo, se é string, se é inteiro, beleza? Então segue aí nosso exemplo de validação. Tá, pessoal? Então a gente tem outro exemplo aqui que a gente pode fazer essa validação direto no submit também, ó. Tirei essa validação, deixei myChangeHandler aqui, ó. Do padrão como estava nos primeiros exemplos. Eu resolvi fazer a validação no onSubmitHandler, que é o quê? Que é no momento que eu submeter o form, tá? Que seria a forma mais correta aí. No momento que eu submeter o form, aí sim ele vai verificar, ó. O que é que acontece? Se eu vier aqui executar, ó, por enquanto eu vou digitar aqui, ó, name, vou botar aqui Jackson, e aí e o ano eu vou botar aqui tal, 2000, por exemplo, e submit query. Só a partir do momento que eu submeter a query, ó, ele vai fazer a validação. Porém, eu botei um ano, né? Deixa eu botar aqui teste, por exemplo. Ó. Se eu submeter aqui, ele foi reclamou. O seu ano precisa ser numérico, tá? Então, ó, viu aí que ele fez a validação só no momento do submit, porque o que acontece? Quando a gente está digitando, ele já faz a validação, aí isso acaba sendo chato, tá? Tem casos e casos. Tem casos que é necessário, tem outros não. Então, ó, fiz a validação no momento de quem? De submeter o formulário, tá? Então, bem legal isso aí, ó. Agora ele passou e o que é que ele fez, ó? Verificou aqui se o número é diferente se o ano é numérico. Se ele for numérico, ele mostra aqui, ó. Se ele não for numérico, quer dizer. Beleza? Como é que faz pra gente adicionar os erros, ó? Adicionando mensagens de erros. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho no nosso exemplo aí, criei um novo atributo e nesse novo atributo ele vai fazer o quê?
ele vai fazer no momento que ele vai fazer a chamada, ó, eu seto uma mensagem de erro, e essa mensagem de erro, ó, o seu ano tem que ser numérico, tá? Então, a gente faz uma validação. Se o valor for diferente de vazio e for diferente de número, né, no campo name, no campo age, quer dizer, ele vai simplesmente mostrar uma mensagem de erro personalizada, tá? Beleza? Se eu rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Teste, eu vou botar aqui teste também, ó. Ele mostrou aqui do lado, ó. O ano tem que ser numérico. Em vez de aparecer aquele balãozinho chato, agora ele apareceu aqui do lado, ó. Quem nunca preencheu um formulário, que no momento que você está digitando alguma coisa, ele já aparece uma mensagenzinha do lado em vermelho, ó. Então aqui, esse é um exemplo de como fazer isso, tá? Beleza? Ele adiciona uma mensagenzinha aqui, ó. Então, observe, ó. Eu adicionei no estado, ó. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu adicionei para os meus inputs aqui, o que o usuário digitou, e depois, ó, eu adicionei para esse atributo error message aqui, a mensagem de erro que é quem? Que é esse strong your age must be a number, tá? Ó. E eu fiz a chamada dele aonde, ó? Aqui embaixo, ó. Então aqui embaixo, do lado de quem? Do lado do campo age, eu fiz a chamada do que o usuário digitou, beleza? Bem tranquilo aí fazer essa outra formato de validação. Eu acho esse formato de validação melhor aqui, tá? Que não dá aquele susto ao usuário mostrando aquele alert. Então, pessoal, para finalizar, a gente tem o text area aí, tá? O text area aí também, ele é um input, ó, ele segue a mesma lógica anterior. Por exemplo, eu já quero que ele inicialize com um valor de uma descrição, tá? Então, eu vou botar aqui um value, passei um parâmetro aí no states e já passei uma descrição, ele já vai carregar aí nesse text area aí, tá? E a gente tem também, ó, os exemplos aí de select, tá? Ó, select que é o que? Que é aquele combo box. Eu já vou trazer aqui o select e depois eu já digo, ó, traga selecionado o Volvo aí, tá? O valor Volvo. E a gente tem um exemplo, diz aí, ó, form select, e ele vai setar aqui um valor do estado Volvo, ó. Então, a partir do momento que eu abrir isso aqui, ele já vai selecionar como Volvo aí, ó, tá? Ó, já trouxe o Volvo selecionado, ó. Beleza? Ó. Ele já trouxe select Volvo, que é quem, ó? This state my car, tá? Ó. Ele trouxe o atributo my car Volvo. Então ele já trouxe isso aqui setado no nosso formulário, tá? Como é que eu faço para pegar o valor? Da mesma forma como a gente viu anteriormente, tá? A gente tem que definir um name aqui e a partir do momento que o usuário selecionar, ele vai pegar o name lá da nossa tag select aí, tá? Beleza, pessoal? Então terminamos aqui a nossa parte de formulários. Eu vou deixar o CSS aí para a próxima aula, tá? Que o CSS também é bem interessante. Pessoal, se você curtiu, deixa o seu like aí, tá? Não se esquece de comentar se tiver alguma dúvida. Qualquer coisa aí podem falar, tá? Estamos aí para ajudar. Um forte abraço e até a próxima aula.